Então, assim, primeiro, depressão tem 3 níveis: estado leve, moderado, agudo. O agudo é que leva a um quadro depressivo que a crise se instala, onde o desejo de viver se torna tão grande que, na verdade, quando tem algum tipo de obstáculo, problema, disfunção, a morte pode ser a única solução. Tá? Na hipótese de um crente passar por um nível de depressão, depressão é doença. Na minha concepção, como pastor e como teólogo, eu não entendo que alguém que num estado de adoecimento que possa inconscientemente ou de alguma forma fragilizada pela doença passar por uma situação dessa, eu não creio que haja uma perda da salvação nesse aspecto. Tá? Porque se eu entendo que é doença, a gente acha que doença é só questões de dores físicas, mas doença também tem a ver com dores emocionais profundas, as quais o indivíduo não dá conta de lidar e que pode passar por uma situação assim. E aí nós cremos também no ato da soberania de Deus, que Deus é soberano sobre todas as coisas e que, a despeito de qualquer coisa, o Espírito Santo sonda os nossos corações e que em frações de segundos o Espírito Santo pode fazer coisas que nós não imaginamos. Portanto, eu não creio na perda de salvação de alguém que eventualmente possa passar por um nível de adoecimento e praticar um ato de aniquilamento da própria vida. Os níveis de adoecimento mentais que podem ocorrer são sérios. Por exemplo, hoje tem muitos pastores, muitos crentes que vão envelhecendo e têm Alzheimer. Alzheimer é uma perda de conexão neuronal, sinapse, onde nessa perda de conexão ele vai tendo dificuldades de memória de curto prazo, memória e vai tendo apenas memória de longo prazo, aquelas lá atrás. Mas também tem muitas perdas de informações as mais básicas possíveis. Tá? Então, é nesse sentido que eu entendo o seguinte, que a gente precisa crer na doutrina da soberania de Deus e na doutrina que nos ensina desse Deus que vai perseverar na nossa salvação a despeito de efeitos daquilo que a queda trouxe na raça humana. A queda trouxe adoecimento físico, mental e espiritual. E a despeito de nós sermos crentes, não estamos isentos do adoecimento psíquico, emocional, né? E que, num momento desses, a pessoa, muitas vezes, não tem a capacidade de reagir com a consciência de fé que cada um de nós tem. É por isso que quem está doente precisa de alguém que ore por ele. Está alguém doente, chame os presbíteros da igreja, né? E faça oração, para que a oração da fé esteja salvando, né? Trazendo aquecimento, encorajamento àquele que está doente. Então, eu acho que como a queda veio e trouxe esse dano, e Cristo vem e, ao mesmo tempo, nos salva da condenação eterna, e ainda que nós estejamos salvos, sofremos os efeitos da queda, quer dizer, eu sou salvo, mas eu tive Covid, eu podia ter morrido de Covid. Então me faltou fé? Não, a doença está aí, que expõe o meu organismo a uma situação virológica, né? E que, nesse caso também, do aspecto mental, a despeito de ser um crente, ele está naquele momento em que, mentalmente, ele não está saudável. Tem uma desorganização mental ali. Aí a gente tem que crer que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e é o Espírito Santo que sonda os nossos corações para que nós estejamos diante de Deus. Né? Eu sempre falo assim, que Deus não nos permita ter a perda da memória de quem Ele é. Mas aí a gente não sabe até que nível de profundidade, quando alguém está comprometido mentalmente, com demência, com esquizofrenia, com Alzheimer, possa ter qual o nível desse comprometimento de consciência ou não. Aí eu tenho que crer na ação do Espírito Santo sobre a vida daquela pessoa. Espero ter ajudado. Quando eu falo de depressão, gente, e às vezes toco nesses assuntos, quando a Bíblia fala que Jesus era o servo sofredor, Jesus passou por todos os adoecimentos
físicos, emocionais e possíveis que um homem poderia passar. É por isso que a Bíblia fala assim, que o servo não pode ser maior que o seu senhor. Quem é servo? Somos nós. Quem é o Senhor? Cristo. Ele vivenciou todas as possibilidades de condições físicas e emocionais que nós haveríamos de passar. Mas ele venceu, e a nossa confiança é que a vitória dele é que vai ser a nossa vitória consequentemente.